Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida, a nova vida. Olá, bom dia! Evangelho do dia, canal Juntos com Maria. Hoje, dia 27 de março de 2023, né? Uma segunda-feira, estamos aí iniciando a nossa semana, né? Então, eu queria agradecer por este momento também, né? Agradecer a toda a comunidade, agradecer também ao santuário a oportunidade de estar partilhando com vocês este momento do Evangelho. E o meu coração muito se alegra por estar aqui partilhando junto com cada um de vocês. Amém? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, retornou ao templo e todo o povo ia ao seu encontro. Então Jesus sentou-se e ensinava. Logo chegaram os escribas e os fariseus, levando uma mulher que tinha sido pega cometendo adultério. Eles a colocaram no meio e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega cometendo adultério. As leis de Moisés mandam que mulheres assim sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para testarem Jesus e terem motivo de o acusar. Então Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Os escribas e os fariseus continuaram fazendo a mesma pergunta. Então Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vós não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. E agachando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher ali no meio. Então se levantou e perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Meus irmãos e minhas irmãs, palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, meus caríssimos amigos, que bom poder, tá partilhando este evangelho com vocês. E aqui, a liturgia hoje nos coloca algo para que possamos pensar, Pensar, refletir, principalmente neste tempo da Quaresma, um tempo de reflexão, um tempo de conversão.
Voltando lá um pouquinho para a época de Jesus, como a palavra mesmo diz, eles quiseram aqui colocar Jesus numa berlinda, né? Queriam aqui fazer uma pegadinha com Jesus. Olha, vamos levar para Jesus, vamos ver o que ele diz. Porque se ele aceita esta condenação, e sabemos muito bem que nos 10 mandamentos, em nenhum momento Deus manda matar ninguém, nem muito menos apedrejar. E aí a gente entra numa questão de, poxa, então da onde saiu essa ideia do apedrejamento? E aí podemos ter o entendimento de que Moisés, né, ali com os 10 mandamentos, ao longo do tempo, as leis judaicas, né, foram ali desmiuçando aqueles 10 mandamentos, foram trazendo alguns entendimentos em função disso, e daí surgiu 613 preceitos das leis judaicas daquela época. E um destes preceitos, ali estava o apedrejamento. Então, se Jesus fosse contra o apedrejamento, ele não teria a figura do Messias. Se porventura ele aprovasse o apedrejamento, ele estaria assim, então, excitando aquele povo a cometer ali o quê? A matar aquela mulher. Ou seja, naquela época, quem tinha o direito desse julgamento de matar ou não matar eram os romanos. Então o que acontece? Se ele dá essa permissão, se ele excita isso, também estaria como é que eu posso explicar? Estaria passando por cima de Roma, né? E aí isso seria um problema. Mas Jesus, até já sabendo dessa pegadinha e desse interesse dos fariseus e dos escribas, dos mestres da lei, assim como também aquela passagem da moeda, né? Olha, pagar o imposto a César ou não pagar? É a mesma história, é a mesma pegadinha. Mas Jesus, muito sábio, né? Jesus como o verdadeiro Messias, né? Jesus, ele então resolve o problema com uma pergunta, né? Quem de vós não tiver pecado, então aí atire a primeira pedra. E aí encerrou com aquele problema ali, né? Porque a partir daí foram saindo um a um aqueles que estavam procurando esta condenação e, acima de tudo, a pegadinha para Jesus. Eles foram saindo de um a um, começando dos mais velhos. E aqui já começa a entrar uma reflexão para nós. Por que começou pelos mais velhos? Porque sabemos que talvez os mais velhos tenham mais pecados do que os mais novos, né? Os cabeça branca, né? Com pecados acumulados, enfim. E aí foram saindo de um a um, até que ficou somente a miséria e a misericórdia, ou seja, a mulher adúltera e Senhor Jesus misericordioso. E aí traz para nós esse grande entendimento, né?
dos vários tempos que a igreja vem passando e vem vivendo, né? Pelos 613 preceitos das leis judaicas, que depois foi se modificando, a igreja foi modificando, já passando da igreja primitiva para a Idade Média, por exemplo, as pessoas eram impedidas de entrar na igreja, de comungar pelo seu pecado público, né? Então as pessoas ficavam na porta, né, pedindo para as outras pessoas que podiam entrar para rezar por elas, muitas vezes aí privadas de 1, 2, 3, às vezes até 5 anos, sem poderem sentar com a comunidade ou comungar. E a igreja também foi aprimorando, foi se renovando, até que chegamos nos dias de hoje, onde nós temos a reconciliação, onde a gente buscamos, né, este perdão através do sacramento da confissão, né? Então, a igreja primitiva até os dias de hoje, algumas coisas foram se modificando através da ciência, né? E da igreja, né? Lá naquele tempo de Jesus, nas leis mosaicas, tinha, na cultura judaica, na verdade, tinha 3 pecados que não haviam perdão. Não tinha perdão para esses 3 pecados. O adultério, que a gente acabou de escutar aqui na liturgia de hoje, no evangelho de hoje, a apostasia e a idolatria. 3 coisinhas que não tinham perdão. E para a comunidade ficava então o apedrejamento. Já vindo agora para os dias de hoje, nós sabemos que isso foi ao longo do tempo mudando, e hoje a gente temos então o reconciliamento, né, pelo sacramento da confissão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse texto traz para nós uma visão boa da igreja primitiva, da igreja média e da igreja atual de hoje. O que podemos tirar dessa reflexão? Esse conceito de pecado, né? Porque hoje, um grande problema hoje que eu enxergo é o achismo. Hoje cada um coloca o seu peso de pecado. O que é pecado? O que não é pecado? E hoje se torna um pouco complicado essa questão. Justamente pelo achismo. Eu acho que isso não é pecado. Eu acho que isso é pecado. Eu tenho por mim que... Não, isso não é pecado, enfim. E aí vai nos acumulando. E vai trazendo peso sobre nós toda essa culpa, toda essa condenação. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu queria deixar como reflexão aqui hoje, principalmente nesse tempo que estamos vivendo, o período quaresmal, que é um período de reflexão, é um período de conversão, que nós podemos também olhar para nós mesmos, para nossas misérias, e tentar buscar essa reconciliação, né? Tentar buscar essa conversão verdadeira. Porque quando Jesus disse para aquela mulher, então eu também não te condeno, vá e não peques mais. Aqui também entra dentro desta palavrinha que Jesus colocou, eu também não te condeno, trouxe também muita, como é que eu posso dizer, muita discórdia para os cristãos em cima disso, né? Por Jesus ter condenado, por não ter condenado uma mulher adúltera, e assim vai, né? Mas aqui Jesus, ele também olhava de uma outra perspectiva, né? Que talvez nenhum de nós tenha olhado, ou
se fosse nos dias de hoje, não, talvez condenaria essa pessoa por não ter este olhar, que é olhar para o coração daquela pessoa, né? O coração muitas vezes contrito, arrependido. Olha, o texto narra que era madrugada quando trouxeram aquela mulher. Provavelmente tinham acabado de retirar ela do leito, arrastaram aquela mulher pelas ruas, nua ou seminua, colocaram ela na frente de outras tantas pessoas. Olha, será que ali já não estava sendo pago a sua condenação? Será que aquele momento que Jesus fica somente ela e ele, a miséria junto com a misericórdia, será que Deus ali então já não enxergou o seu coração contrito e arrependido? Então fica para nós esta reflexão de hoje. Cuidado, meus irmãos, cuidado, minhas irmãs, da forma que estamos condenando as pessoas hoje. Hoje não temos a prática do apredejamento, mas quando de nós não machucamos as pessoas, julgando elas pelo aquilo que a gente acha, ou seja, pelo nosso achismo, nós estamos condenando outras tantas pessoas, outras tantas mulheres como essa. Então eu queria deixar hoje esta reflexão para nós. Será que nós também não estamos condenando pelo nosso achismo? Será também que não é hora de olharmos para nós mesmos e começar a enxergar nossas misérias e buscar a nossa conversão? Meus irmãos e minhas irmãs, deixo essa reflexão aí para nós começarmos a nossa semana já com esse fundamento, né? Com esse pensamento de olhar para nós mesmos, olhar para nossas misérias e com isso buscar não só condenar, mas também buscar a nossa reconciliação com o nosso Salvador, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem em paz e juntos com Maria. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhido, olhos voltados para o céu.